Depois de todas essas semanas, depois de todo esse tempo, nós chegamos finalmente ao último capítulo do livro de Esdras. Vamos abrir então, meus irmãos, Esdras capítulo 10, e vemos hoje a continuação da mensagem que começamos já há alguns meses já. À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Esta é a mensagem que Esdras nos traz em todo o seu livro. Esta é a mensagem do livro de Esdras como um todo, o qual nós queremos olhar nessa noite. O fechamento, o do porquê, hoje nós vamos entender bem direitinho, que Esdras começa a contar essa história. Como nós falamos nestas semanas todas, irmãos, o objetivo dele não era de maneira nenhuma deixar um livro seu para a posteridade. O objetivo não era apenas contar a história do retorno. Mas hoje nós vamos ver uma passagem, Esdras capítulo 10, que termina de forma tão abrupta a história do livro, que deixa para a gente ressaltado, esta aqui é a razão, porque Esdras escreveu tudo o que ele escreveu. E é um texto longo, nós vamos ler uma parte dele, e vamos deixar a última parte, a parte da relação de nomes, para o final da nossa mensagem. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, à luz desse texto, a última grande ideia, a última lição que Esdras nos trará. Esdras capítulo 10, começando no versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 17, inicialmente agora. Já abriu sua Bíblia? Amém? Ok. Vamos ler juntos, irmãos, bem bonito. Você tem que falar bem forte, porque sua voz tem que sair aqui no microfone, para chegar na gravação. Tá bom? Então, prepara o seu pulmão e vamos ler bem forte. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separe-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz.
mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas. Por isso, não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai, discordaram. E assim, os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada casa. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Amados, como nós começamos a falar semana passada no capítulo 9, pode parecer na nossa cultura de hoje que esta é uma questão pequena. Mas nós explicamos semana passada que, além de ser uma transgressão da lei, essa transgressão já havia se provado como justificada. A lei proibia categoricamente do israelita casar com uma mulher estrangeira, a não ser que, é bom essa ressalva, ela tivesse se convertido ao Deus de Israel. Então, novamente, não é uma questão de preconceito racial. Eu já falei isso em outras mensagens, quero destacar novamente, falei isso em Malaquias, eu quero destacar novamente. Não é esta a questão, não é questão de não ser judeu, é não ser da mesma fé, é de adorar deuses estranhos, que não são deuses, é de ser de uma religião idólatra. Então, muitas pessoas, ao conhecer o Deus de Israel, abandonavam a sua religião e passavam a adorar a Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, o Deus de Israel. Então a questão aqui, meus irmãos, da lei é uma questão espiritual. E é isso que está, desde a semana passada, causando tanto problema ao redor de Esdras e ao redor do povo de Israel. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, qual o desfecho e como esta questão fecha o livro, demonstrando que, de certa forma, foi a maior motivação pela qual Esdras escreveu o livro todo. Para relembrar este povo, o quê? Diante, ou à luz, da misericordiosa soberania deste Deus, que os tirou da Babilônia, do cativeiro, e os devolveu para a sua terra, de uma maneira tão maravilhosa, dando de novo riqueza, recursos, liderança, paz, proteção. À luz de tudo isso, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. E esta lição, meus irmãos, serve perfeitamente para nós. Nós temos sido alvo da misericórdia de Deus também. Aliás, quando você encontra o capítulo 12 de Romanos, você encontra Paulo dizendo o quê? Rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você encontra o capítulo 12 e encontra este clamor de Paulo à igreja de Roma, quais são as misericórdias de Deus? Capítulo 1 ao 11. É o Deus que tirou pecadores para serem seus filhos. É o Deus que os adotou. É o Deus que os justificou. É o Deus que os salvou. Então, meus irmãos, nós estamos na mesma situação. Nós fomos tirados, sem querer de maneira nenhuma alegorizar o texto, que não é a hermenêutica correta e nem a característica deste pregador, mas nós somos aqueles que fomos tirados do cativeiro do pecado, da Babilônia do pecado, e fomos trazidos para a aliança com Deus. E essa noite, meu irmão, em lugar de nós olharmos para o passado e dizer, poxa, que povo desobediente, eu quero conclamar você a olhar para a sua vida e se perguntar aonde eu tenho abandonado a aliança com meu Deus. E eu e você olharmos para este texto e dizer da mesma maneira, é importante que se levantem Esdras
no plural, e homens como esses ao redor dele, para levar o povo da aliança que somos todos nós, vez após vez, de volta a uma obediência ao Senhor. Nosso texto de hoje tem 4 lições a nos ensinar, mas a grande lição que vai nos acompanhar nesse último capítulo é a seguinte: o agir soberano de Deus deve motivar a reforma espiritual. O agir soberano de Deus deve motivar a reforma espiritual. No versículo 1 até o versículo 4, nós encontramos o Esdras, que na semana passada fez aquela oração maravilhosa. Não aquela oração dizendo, Deus, o teu povo, eles, essa gente desobediente. Não. Aquela oração dizendo, Deus, nós pecamos. Nós fomos desobedientes. Nós fomos infiéis. Apesar que Esdras não havia participado de nada do que estava acontecendo. Esdras só tinha chegado aqui há 5 meses. Ele era novato. 5 meses que ele havia chegado da Babilônia, em Jerusalém. Então o que vem ocorrendo, e é relatado a ele no capítulo 9, já vem transcorrendo há anos. Já tinha vários filhos, esses casais. E de alguma maneira, as pessoas haviam feito vista grossa diante disso. Mas chega agora ao ouvido de Esdras. Na semana passada nós vimos que ele faz o quê? Ele rasga suas vestes. Ele literalmente, diz o texto, arranca o cabelo da cabeça, arranca os pelos da barba, se assenta na frente do templo e começa a chorar e orar copiosamente e amargamente. Aí o que acontece? No versículo 1 diz, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele e também choravam amargamente. Em primeiro lugar, nessa noite, irmãos, o agir soberano de Deus usa exemplos piedosos para mover o seu povo. O agir soberano de Deus usa exemplos piedosos como o de Esdras para mover o seu povo. Diante da iniciativa desse líder que acabou de chegar, que não tem participação, não teve participação no pecado, pessoas ao redor que ficaram omissas, que não se pronunciaram, que talvez não tiveram coragem de se posicionar diante do pecado, agora são motivadas, são movidas a fazer alguma coisa e se juntam a ele, diz o texto, também choravam amargamente. Meus irmãos, nós somos uma geração que não choramos por causa do pecado. Nós somos uma geração que não é chorar apenas por causa do meu pecado, mas do pecado ao meu redor. Porque essa é a questão que está acontecendo aqui. Esdras não é participante do pecado, mas ele chora amargamente. Nós somos uma geração, meus irmãos, que está sendo insensibilizada pela mídia. Somos uma geração que é capaz de ver o mal, o assassinato, a falcatrua e tudo que nós temos na nossa televisão hoje. E é a coisa mais normal do mundo. Porque nós temos sido insensibilizados cada vez mais. Quando aconteceu agora a tragédia de Mariana, aquilo começou a polvar também com a disputa se a gente devia dar atenção a isso ou dar atenção às tragédias lá de fora do Brasil, mas povoou as redes sociais. Não deu 2 semanas, ninguém falava mais nada. Esquecemos. E o povo continua mergulhado em uma lama tóxica, sem casa, sem assistência, em grande parte sem nenhuma atenção, sem nenhuma esperança. Somos constantemente dessensibilizados, insensibilizados diante da desgraça, do mal, mas principalmente diante do pecado. Quantas vezes, meus irmãos, o pecado se acomoda na nossa vida e vai passando muito e muito e muito tempo, até que finalmente eu seja confrontado por aquilo. Quantas vezes, meus irmãos, passam-se meses e eu abrigando o pecado no meu coração, quer seja a falta de perdão, ou a lascívia, ou a luxúria, ou o que quer que seja. E é por isso que nós insistimos tanto, meus irmãos, em que sejamos todo dia confrontados pela palavra de Deus. Porque sim, é possível que você faça seu devocional todo dia e você continue abrigando o pecado e protegendo esse pecado de estimação na sua vida, e eu também. Mas as chances diminuem sensivelmente quando eu tenho todo dia o contato com a palavra de Deus.
Quando nós percebemos, meus irmãos, a vida do religioso, aquele que coloca a Bíblia debaixo do braço, e vai para a igreja, e frequenta, tem cargo, mas quantas vezes tem uma vida completamente divorciada da palavra, do ensino da palavra. Por quê? Porque o coração não foi alcançado pela profundidade do que é, o que significa pecado. Você lembra do Getsemane? O que leva uma pessoa a suar gotas de sangue? O Senhor Jesus, meus irmãos, na noite em que foi traído, orava no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, lugar que está lá até hoje. E diz o texto do Evangelho que a agonia, diz o texto do Evangelho que a dor que ele já pressentia era tão grande, que ele suava gotas de sangue. Agora, meus irmãos, esse pensamento talvez tenha lhe ocorrido. Você acha que o Deus do universo estava com medo de uma cruz romana? O Deus do universo estava com medo de alguns cravos? Inúmeras pessoas foram crucificadas antes. Muitos rebeldes haviam sido crucificados. Alguns eram crucificados, enquanto estavam sendo crucificados, maldiziam os soldados romanos. Mostravam ainda coragem diante da morte. Você acha que foi isso que fez Jesus suar gotas de sangue? Não. É porque ali, meus irmãos, ele antecipava que aquele que veio e habitava em luz inacessível, aquele que junto com a Trindade é um Deus 3 vezes santo, aquele que nunca conheceu o pecado, ali naquela cruz romana ia carregar cada um dos meus malignos pensamentos, cada uma das intenções malignas do meu coração ali naquela cruz, e a ira de Deus estaria sobre ele. Esta é a razão por que ele suava gotas de sangue. Então você vê, meus irmãos, quando Esdras constata tanta misericórdia de Deus e um povo que em pouco tempo já esquece disso e se afunda no pecado, porque junto com os casamentos mistos vinham as crendices e as falsos ensinamentos das religiões ao redor do povo. Esdras tem essa reação e ele traz o povo para se unir a ele e chorar amargamente por causa do pecado. E o texto diz que então um homem se levanta, motivado por Esdras. O nome dele é Secanias. Ele é filho de Jeiel, ele é descendente de Elão. Ele vira para Esdras, numa daquelas palavras dizendo: olha, você não está sozinho não. Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras. Meus irmãos, eu não sei se Secanias está na lista. Eu li 2, 3 vezes, mas não prestei atenção, mas não me parece que eu me lembro do nome dele. Mas novamente Secanias, seguindo o exemplo de Esdras, diz: nós casamos com mulheres estrangeiras. Nós vamos ver, meus irmãos, que são 84 casos. Nós temos milhares de pessoas. Mas eis aqui um coração que está sendo motivado por um coração piedoso. Da mesma maneira que Esdras se quebranta, Secanias se quebranta agora também. Nós fomos infiéis. Mas apesar disso, Esdras, você está amargo, está chorando, mas apesar disso, há esperança para Israel. Eu percebo, meus irmãos, em Secanias alguém que completa o que Esdras está fazendo aqui. E assim é, meus irmãos, não existe ninguém, absolutamente ninguém, que consiga fazer a obra de Deus sozinho. Você pode pegar o homem mais maravilhoso, ou os homens mais maravilhosos na história do cristianismo, ao lado de um George Miller, que marcou a Inglaterra da sua época no século XIX, construindo orfanatos e mudando literalmente a vida de centenas e centenas de crianças. Alguns de seus orfanatos eram sustentados pela igreja de Charles Spurgeon. Ao lado de George Miller existiam muitas pessoas anônimas que nós nunca ouvimos o nome, trabalhando junto com ele. O próprio Charles Spurgeon nunca teria sido Charles Spurgeon se não fossem as pessoas ao seu redor, os líderes da igreja que ele tinha. E quando Spurgeon pregava no Tabernáculo Batista, no primeiro andar lá embaixo, todo culto tinha uma reunião de oração orando por ele, enquanto ele pregava. Cada pessoa, meus irmãos, que a gente costuma citar, que marcou a história do cristianismo,
nunca teria sido aquela pessoa se não fosse as centenas, às vezes milhares de Secanias ao seu redor. Então, meu irmão, pouco importa se você é pastor ou não é, missionário ou não é, se você é líder da igreja, tem um cargo importante, Deus está lhe dizendo hoje, se tem alguém que está querendo buscar a Deus, junte-se a Ele, busque junto, motive-o também. Siga o exemplo, mas seja aquele que vai completar o trabalho dele. Aí ele diz, ainda há esperança para Israel. Ele está mudando agora o desespero de Esdras em algo que pode se tornar algo bom. E aí ele faz uma proposta, façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. E aí ele termina no versículo 4 dizendo para Esdras, levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes algumas igrejas esperam do pastor, dos líderes, algumas coisas, que as coisas aconteçam, que as coisas se sucedam. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Crescimento de igreja, aprofundamento espiritual, não depende, nunca conseguirá depender de 1 ou 2 ou 3 homens apenas. Sempre será o trabalho de uma igreja que tem uma cultura de serviço, uma cultura de pregar o evangelho. Você sabe por que, meus irmãos, estes pastores desta igreja são tão resistentes aos tais eventos evangelísticos? Porque o evento rouba de você o privilégio de ser testemunha do evangelho. Porque o evento rouba de você o privilégio de pessoalmente ao seu colega de trabalho, colega de escola, de faculdade, de família, de vizinhança, ser testemunha do evangelho. E eu sei, meus irmãos, por fato comprovado em Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva, sem evento, sem carro de som, sem trio elétrico, sem marcha, sem coisa nenhuma, crescia assustadoramente, ao ponto de chegar em uma cidade e a opinião do povo sobre ele era o quê? Aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Por quê? Porque não dependiam de um Esdras, de um João, de um Pedro, de um Paulo, mas era uma igreja que trabalhava, meus irmãos, como um corpo, como uma massa. Neste caso aqui, para trazer o povo de volta do pecado, mas também no caso de Atos, para que o evangelho chegasse a todo lugar. Aí eu pergunto, exemplos piedosos na sua vida, tem lhe motivado? É muito legal, irmãos, a gente falar assim, não, Charles Spurgeon disse tal coisa, Wesley disse tal coisa, George Whitefield disse não sei o quê, fulano fez isso na China, o outro fez isso na Índia. Mas o que ele fez, o que foi realidade de Deus na vida dele, deve, meus irmãos, me mover, me inspirar, me motivar, para que na minha realidade, hoje eu aqui em Boa Vista, Roraima, em pleno século 21, eu faça aquilo que Deus tem colocado ao meu alcance. Porque a gente fica vendo porque fulano fez tal coisa lá no Cafundó, mas eu estou bem aqui dentro da minha repartição e não faço algo numa pessoa que está na mesa do lado, no colega que está na mesa do lado na escola. Então Deus não tem nos chamado, meus amados, em absoluto para sermos bênção lá do outro lado do mundo necessariamente, mas para que nós possamos ser os Esdras e Secanias aqui, onde Ele tem nos colocado. O agir soberano de Deus usa exemplos piedosos para mover o seu povo. Segundo lugar, versículo 5 ao versículo 8. Exemplos piedosos geram pessoas comprometidas. Exemplos piedosos geram pessoas comprometidas. Nosso texto continua. Diante da palavra de Secanias, Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora dito. E eles juraram. Talvez você não esteja acostumado com o que é esse juramento aqui. Mas deixa eu lhe colocar, meus irmãos, não é a mesma coisa de dizer, papai, você vai viajar? Vou. Você promete que traz um presente para mim? Ah, papai promete. Você jura, papai? Juro, juradinho. Aí papai viaja. Ah, o dinheiro não dá, o tempo não dá, aí ele não traz o presente.
Aí ele chega, filho, não deu para dessa vez trazer o presente. Mas papai, você jurou. Aí você diz, sim, filho, mas às vezes não dá. Mas na próxima vez eu vou. Mas não é isso aqui não. De maneira nenhuma. O que está se fazendo aqui, meus irmãos, é um juramento inquebrável. É um voto. É um voto que a palavra de Deus fala que aquele que quebra este voto é um tolo. É alguém sem juízo, é alguém sem sabedoria. Esdras também não é nenhum menino, ele não ia dizer, e aí, tá legal, tá prometido? Então tá, beleza, acabou. Não, ele sabe que ele amarrou o povo em um acordo. Qual acordo? O que eles fizeram? De que eles fariam exatamente o que fora sugerido por Secanias no versículo 4. Que eles iam mandar de volta as suas mulheres. Então o que Esdras faz? Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. É isso que eu achei interessante, meus irmãos, diante de Secanias e dos demais que se levantam, diante agora do pacto, do voto, do juramento que foi feito, Esdras sai de diante do templo e vai continuar consagrando-se ao Senhor. Lembra? Ele é a mola propulsora piedosa aqui da questão que estamos vendo, mas ele vai agora em particular, continua buscando o Senhor. Ele não relaxou, ele não largou a questão, ele continua buscando a Deus. Mas agora, meus irmãos, ele se multiplicou. Agora, existe mais gente comprometida. Agora, exemplos piedosos geraram pessoas comprometidas. A coisa vai continuar. Meu irmão, nós temos falado na nossa igreja, e eu vou repetir essa palavra sempre, sobre cultura. O que nós pensamos, meus irmãos, não é de um tremendo pregador, um tremendo pastor que assobia, chupa cana, bate canteio, cabeceia. O que nós pensamos, meus irmãos, não é de uma cultura. O que nós pensamos, meus irmãos, é que se espalhe, que vire DNA, que vire genética espiritual na sua vida. O compromisso com Deus, o compromisso com a sua palavra, com a sã doutrina, com a teologia, com a oração, com o evangelismo. Em outras palavras, as coisas mais básicas do cristianismo sejam lugar comum, cultura, aquilo que pulsa dentro de você. Não que pulsa no coração apenas de um pastor, ou de um líder, ou de 2 ou 3, mas de cada um de nós. A semana que vem, meus irmãos, chega mais uma pessoa. Aí ela chega aqui e diz, como é que é essa igreja? Essa igreja valoriza a oração. Sexta-feira a gente está aqui orando, clamando ao Senhor. Amém? Essa igreja valoriza o evangelismo pessoal. Essa igreja evangeliza seu colega de trabalho, seu colega de escola. Essa igreja valoriza o tempo diário com Deus. Antes nós fomos infiéis ao Senhor, nós tínhamos aí 10, 20% que faziam o devocional diário. Hoje, para a glória do Senhor, por sua graça e misericórdia, nós estamos em 80%, 90% que fazem o devocional todo dia. Essa igreja valoriza a teologia. Teologia não é coisa para pastor não, é coisa para todo mundo, a sã doutrina. E ela se reúne para estudar a sã doutrina. Cultura. Algo, meus irmãos, que não é a visão de um homem, mas é a palavra de Deus sendo obedecida a cada um de nós. Esdras se multiplicou. Nós falamos, meus irmãos, na verdade o pastor Judy Clay falou aos pastores, quando esteve aqui na nossa conferência, no sábado de manhã falou aos pastores. E ele falou algo interessante, meus irmãos, que tantos pastores não conseguem fazer aquilo para o qual foram chamados, para o qual foram colocados diante da igreja, que é, em primeiro lugar, o cuidado com a sã doutrina e a pregação. Porque eles estão capinando terreno, fazendo laje, fazendo não sei o quê, fazendo um monte de coisas que um monte de outras pessoas também poderiam fazer, ou até poderiam fazer em seu lugar, mas eles estão fazendo por quê? Porque a igreja está sentada, assistindo. E esses pastores não conseguem ouvir a orientação de Paulo. Prega a palavra. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Ser exemplo dos fiéis na palavra, na doutrina, no ensino, no procedimento, na fé, no amor e tudo mais. Mas o primeiro objetivo, meus irmãos, dos presbíteros, dos líderes, dos pastores, era a liderança espiritual, era cuidar para que a igreja, dali a uma década ou a 2,
não tivesse acreditando num monte de besteiras e misticismos, mas tivesse fixado na mesma sã doutrina. Irmãos, vocês já imaginaram que loucura você voltar nesta igreja daqui a 10 ou 20 anos e ela ser doutrinariamente a mesma coisa? Porque é algo, meus irmãos, que nós não vemos hoje. Eu me recordo com tristeza no coração de igrejas que eu conheci na adolescência. E alguns dias atrás, um jovem me perguntou se ela me indicava uma igreja tal, no lugar que eu convivia. Eu falei, não. Eu lhe indicaria essa igreja 25 anos atrás, mas hoje eu não lhe indico mais. Vou ter que lhe ajudar a encontrar outra. Porque passados esses anos, a igreja tirou a palavra como centro, e o evento, a programação bonitinha, é aquilo que mais é procurado pelas pessoas, em lugar do estudo da palavra e da sã doutrina. Será, meu irmão, que exemplos de pessoas piedosas têm gerado em nossa igreja pessoas comprometidas? Você tem saído do seu lugar, você tem arregaçado a sua manga. Pastor, mas eu não fui aprovado para secretário, eu não fui eleito tesoureiro, eu não sou isso da igreja, eu não sou da liderança espiritual. Meu irmão, tem tanta coisa que você pode servir a Deus em uma igreja. A começar por ser testemunho do evangelho e um discipulador, principalmente. Gente comprometida. O agir soberano de Deus usa exemplos piedosos para mover o seu povo. Exemplos piedosos geram pessoas comprometidas. Terceiro lugar, do versículo 9 até o versículo 17, nessa maior porção, Esdras nos ensina o seguinte: pessoas comprometidas produzem renovação da vida de consagração. O que acontece agora? As pessoas que foram motivadas por Esdras pela sua vida piedosa, se comprometeram com a reforma que era necessário, com a mudança na vida espiritual, agora começam a produzir a consagração, a vida de consagração, que está no nosso enunciado que vimos lá no começo de todo o livro de Esdras. O que acontece? Versículo 9. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então, meus irmãos, os líderes deram um ultimato: quem não vier vai perder os seus bens. Lembre, eles receberam essa autorização do imperador. Aqueles que não obedecessem à lei, a pena era perder os seus bens e serem retirados da comunidade dos exilados, como eles se chamavam. Então, meus irmãos, diante dessa convocação, a praça diante do templo tem agora milhares e milhares de pessoas. Ela era enorme. Era como se fosse um grande anfiteatro, certo? De centenas e centenas de metros, que vinha da ponta até a porta do templo, aonde provavelmente Esdras estava para recebê-los e se pronunciar. E o texto fala então, meus irmãos, que eles chegam até ali aos milhares. Então, Esdras, o sacerdote Esdras, versículo 10, levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu. É claro que isso aqui não é um jogral, mas provavelmente os responsáveis já sabiam o motivo da reunião, já sabiam que estavam ali e se pronunciavam: você está certo, devemos fazer o que você diz. E aí eles começam a fazer uma proposta prática. Eles falam: mas tem gente demais aqui, e já é a estação das chuvas. Então vamos fazer algo programado, algo planejado. Então o que acontece, irmãos? 11 dias depois, os líderes começam a examinar caso a caso. Ou seja, a coisa não é feita de qualquer maneira. A coisa não é feita sem certa justiça. Mas cada caso é examinado. Por quê? Porque com certeza o povo começou a comentar: rapaz, o seu Isaac lá da esquina, ele é casado com uma moabita. Ele vai entrar nesse negócio aí.
Ele vai entrar nesse corte aí, ele vai ter que mandar a mulher dele embora. Então a comissão dos líderes foi lá e investigou o caso do seu Isaac e descobriu o quê? A esposa dele é moabita, mas ela havia abandonado os seus deuses e agora adorava o Deus de Israel. Então ela fica. E ele fica, o casamento é preservado. Então, meus irmãos, é feita uma investigação. E o número que é feito leva 3 meses, são 84 casos. Mas o importante disso tudo não são esses detalhes. O importante, meus irmãos, é que uma resposta prática foi dada. O povo não ficou apenas, nós pecamos, é verdade. Eles partiram para fazer alguma coisa. E é aí, meu irmão, que eu quero convidar você a meditar sobre a sua vida. A pior coisa que pode acontecer para você é você sair daqui e enfrentar mais uma vez a síndrome da segunda-feira. Alguém lembra que eu já falei disso em outras mensagens? Você sai daqui e diz, rapaz, que mensagem maravilhosa. O pregador é fraquinho, mas a mensagem, a Bíblia falou hoje. Glória a Deus. Aí chega segunda-feira. O despertador toca cedo, seu filho ficou de recuperação, tem que levá-lo amanhã para fazer prova. Ou prova final. Ou você tem que trabalhar. Aí vem a terça, vem a quarta, e aquilo que aqui você está com o coração constrangido, você está realmente, é isso mesmo. Você está falando que nem o povo aqui, você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas aí vem a síndrome da segunda-feira, e tudo fica tão bonito lá no domingo. E nada muda. E eu quero desafiar você, meu irmão, a você olhar para a sua vida, como cristão em primeiro lugar, como membro da comunidade Basta Videira, como chefe de família, como auxiliadora idônea, como filho, como pai, como mãe, e dizer aonde eu tenho transgredido a aliança com meu Deus. Meus irmãos, o grande problema dos evangélicos hoje é que todo mundo quer ser tratado como especial. Todo mundo quer que alguém chegue para você dizendo, olha, você é uma raridade, você é isso, você é aquilo. Mas nós não queremos ser confrontados nos nossos erros. É tão interessante quando eu converso com alguém e a pessoa diz, eu era crente. Não sei que história é essa de era crente, ou é ou não é. Mas a pessoa diz, eu era crente. Mas aí eu desviei, não estou na igreja mais. E eu pergunto a essa pessoa, o que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu digo, então tá bom. E aí, tá bom desse jeito? Não, tá muito ruim. A gente tem que estar na igreja mesmo. E por que você não está? O que está faltando? Não é falta de igreja. O pastor Júlio Clay falou para a gente também, lembrei dele de novo, né? Que é uma determinada igreja no Rio. Tem dezenas, uma após a outra. A maioria pregando besteira, é verdade, mas não é por falta de porta aberta. Mas é aquela pessoa, meu irmão, que confrontado com a realidade, a necessidade, não faz o que tem que fazer. E eu quero urgir com você, meu irmão, que você não seja como aquela pessoa que vai no médico, o médico diz, olha só, você tem tal doença, mas calma, é tratável. Eu vou te dar aqui essa receita, vou te dar aqui esse exame, vou te dar aqui esse procedimento. Você vai vir tal dia para fazer isso aqui, você vai começar amanhã a tomar esse remédio e tal. E a pessoa sai dali, sabe que está doente, sabe que está enferma, sabe que precisa de tratamento, mas não compra o remédio, não faz exame e não vai no procedimento. Eu sei que é assim, meus irmãos, porque eu já fiz isso. O médico diz, ô Jovem, você está com essa tosse alérgica aqui, você toma esse xarope. 10 dias depois eu lembro que eu tinha que tomar um xarope que ele passou para mim. Isso é só uma tosse. Os nossos problemas espirituais, meus irmãos, não podem esperar. Se hoje você precisa renovar a sua aliança com o Senhor para pedir perdão a alguém, faça isso esta noite. Se hoje você precisa renovar a sua aliança com o Senhor, como alguém que prega o Evangelho, que está falhando nisso, faça isso esta noite. Se você precisa renovar a sua aliança com o Senhor hoje, como alguém que trabalha, discipulando, ensinando, servindo ao Senhor, faça isso esta noite. Se você é alguém que precisa renovar a sua aliança com o Senhor, na sua vida, na pureza, nos pensamentos, na vida sexual, faça isso hoje.
É hora, meus irmãos, nós pararmos de postergar as coisas quando somos confrontados com a palavra. Porque, meus irmãos, nós temos essa mania, como eu já falei, de olhar para o Antigo Testamento e dizer, nossa, como esse povo era desobediente. Lembra o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, você é para esse povo como quem canta canções de amor. É como alguém que se reúne na praça com os amigos, começa a cantar lá, como é grande o meu amor. Uma noite legal, agradável, vai embora, nada mudou na sua vida, porque você cantou uma música de amor. Deus fala para Jeremias, você prega, mas entra por aqui e sai por aqui. Esse povo não atende. E assim foi, da adolescência até a velhice de Jeremias. Alguém lembra o que acontece nos últimos dias de vida de Jeremias, na velhice de Jeremias? O cativeiro babilônico que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque o povo ouviu o profeta de Deus durante 7 décadas. Da adolescência aos 80 e poucos anos de Jeremias. E não o ouviu. E aí veio Nabucodonosor e levou o povo cativeiro para a Babilônia. Meus irmãos, não vamos voltar para a Babilônia, é verdade. A graça do Evangelho está sobre cada um de nós, é verdade. Mas nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, uma graça que não produz compromisso, que não produz transformação na nossa vida, é uma graça barata, é uma graça falsa. A graça de Deus está sobre a nossa vida, sim. Mas essa graça, meu irmão, precisa me constranger a uma vida transformada, a uma vida modificada, a uma vida comprometida. Como nós temos no nosso texto aqui hoje. Pessoas comprometidas produzem renovação da vida de consagração. Essa pessoa não é aquela que diz assim, não, quando eu me converti em 1915. Mas como é triste aquela pessoa que diz assim, irmão, quando eu era jovem, eu era muito dedicado ao Senhor. Como se justificasse hoje a inércia, a falta de consagração? Não. Era jovem, é consagrado, é adulto, é consagrado, é idoso, é consagrado. Falando em exemplos piedosos, irmãos, desculpe um exemplo pessoal novamente, mas como eu sou inspirado pelo exemplo dos meus avós. Meu avô, diácono Euclides Viana, morreu servindo ao Senhor, fiel até o último dia. A minha avó, Maria da Conceição Viana, morreu aos 94 anos, e até poucos anos antes disso, tinha que segurar a velha em casa, senão ela pegava a estrada, ninguém dava carona, ela ia pregar na congregação da igreja. Cada dia, até o último dia, servindo ao Senhor. O que acontece, meus irmãos, quando a tsunami, o terremoto começado por Esdras, que se transformou na tsunami de Secanias, e agora chega ao povo? Com o resultado, 84 casos são relatados. Na verdade, perdão, são 84 casos extras, eu me expressei mal, 114 casos. 17 sacerdotes, 10 levitas e 3 porteiros do templo, e mais 84 outros, são 114, corrigindo a informação. Cerca de 1/3 eram líderes espirituais. Aproximadamente 26%, quase 1/3, eram líderes espirituais, sacerdotes, levitas e porteiros do templo. Você vê, meus irmãos, a corrupção começa com aqueles que deveriam manter, mas na verdade abandonam a lei do nosso Deus. O texto termina, meus irmãos, no versículo 18, dizendo, entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadac e de seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. A quarta e última lição, meus irmãos, dessa noite é a seguinte: uma vida de consagração radical deve ser a resposta à misericordiosa soberania de Deus. Uma vida de consagração radical precisa ser a resposta à misericordiosa soberania de Deus.
E então eles começam a dar suas garantias. Versículo 20. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Somos escravos. Aliás, desculpa, irmãos, texto errado. Dentre os descendentes de Passur, Elionai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josadabe e Eliezer. Dentre os levitas, Josadabe, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Jatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, aquele que lá atrás havia sido contra a decisão da congregação. Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Metenai, Jaazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Metitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. E acaba o livro de Esdras. Você sabe por que esses nomes estão aqui? Como eu falei, meus irmãos, lá no primeiro capítulo, depois no meio também, essas listas de nomes não é para ajudar você a escolher nome para o seu filho. Essa lista de nomes, meus irmãos, foi escrita por Esdras para que ficasse para a posteridade. Quantos haviam desobedecido e agora, quantos estão se arrependendo, voltando atrás e obedecendo ao mandamento de Deus através dos seus líderes, em especial de Esdras? E sabe por que eu fiz questão de ler? Porque bem podia ser assim. Dos descendentes de Xavier, Joversi, Asaf, Esdras, Joshua. Por que será que meu nome não está aqui? Por que será que talvez meu nome esteja na listagem de hoje? O desafio final, meus irmãos, é nós olharmos para essa lista, não com espírito de julgamento. Que gente desobediente, né? Se eu tivesse lá, lembra da história? Ia ser Esdras, ia ser Secanias e Joversi. Será? Será, meu irmão? Será que o meu nome estaria do lado dos nomes que estão aqui junto com Esdras, movendo o povo? Ou eu seria o 85º nome nessa listagem aqui? Meu irmão, não há alternativa a não ser eu manter o meu pecado e a minha pecaminosidade em xeque a cada dia da minha vida, confrontando minhas paixões e minhas inclinações, dizendo como o homem do passado, o homem santo do passado: Senhor, livra-me deste homem mau, eu mesmo. Thomas Brooks. É dizer a cada dia: quanta coisa ruim passa pela minha cabeça.
e parar, meus irmãos, de nos comparar. Nós olhamos na televisão o assassino, o estuprador, o corrupto, o que quer que seja, e nós nos achamos tão justos. Nós nos achamos tão corretos. Mas o que nós temos que fazer, meus irmãos, é no espírito mesmo de Esdras, rasgar nossas vestes e chorar amargamente e dizer: Senhor, nós temos pecado. Meu irmão, se você é um evangelista, ore, porque a nossa igreja tem pecado no evangelismo. Se você é um homem ou uma mulher de oração, ore, porque a nossa igreja tem pecado na intercessão. Se você é um homem ou uma mulher da palavra, continue orando, para que a nossa igreja não seja uma igreja pecadora em relação à palavra. Para que nós possamos chegar, meus irmãos, sim, diferente de Israel, porque não é o mesmo trato. Hoje Deus trata individualmente, não como um povo mais. Mas nós possamos, no espírito de Esdras, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e da minha igreja. Tem misericórdia de mim e da minha família. Senhor, à luz da misericordiosa soberania que Tu tens colocado sobre nós, que nós, o povo da aliança, sejamos conclamados a uma vida de consagração. Querido, você não precisa de programação animadinha para que a sua vida espiritual dê certo. Você não precisa de motivaçãozinha artificial. O que você precisa, meu irmão, é joelho em terra, rosto em terra e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E cada dia diante da palavra de Deus, você ser constrangido. Meus irmãos, como é interessante, depois de 35 anos andando com o Senhor, parar num devocional e dizer: rapaz, como pode um texto que eu já li uma dezena de vezes parecer como se foi escrito hoje? Sabe por quê? Porque eu ainda tenho tanta coisa na minha vida para mudar. E eu estou diante da palavra infindável de um Deus que a cada dia tem algo para me dizer. No seu trabalho, na sua escola, onde quer que estejamos, meus irmãos, que nós estejamos constrangidos a uma vida constante de consagração. Nós possamos olhar para o passado, porque alguns de nós, apenas alguns meses atrás, outros, alguns anos atrás, outros, muitos anos atrás, estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação. E a graça irresistível do nosso Deus foi buscar a mim e a você lá na Babilônia, lá no cativeiro. E nós precisamos, meus irmãos, ser lembrados deste evangelho, desta obra a cada dia, para nós compreendermos que não há conquista humana que possa suplantar aquilo que já nos foi dado. Não há melhor de Deus a vir. O melhor de Deus já veio. E já nos resgatou, e já nos chamou, e já nos trouxe. E que nós possamos, meus irmãos, trazer isso à nossa mente a cada dia. Senhor, que darei eu pelos benefícios que me tem dado? Não posso dar nada. Então vou viver uma vida de consagração hoje, ao Deus que já deu tudo que eu preciso. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Se você desejar hoje se ajoelhar diante do Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite, meu amado. Seja você hoje como uma multidão no pátio de frente do templo. Abre o teu coração diante do Senhor. Joga fora toda a tua religiosidade. Joga fora todo orgulho, todo verniz, toda aparência. No final do nosso texto, o líder deste povo não liga para como o veem, mas ele se despe de toda a aparência diante do seu povo e chora amargamente. Rasga suas vestes, se expõe. Essa noite, meu Deus, eu quero repetir e dizer como nós temos pecado contra o Senhor.
Como nós temos negligenciado o Senhor. Como nós temos, ó Deus, em tantas áreas da nossa vida, sido às vezes materialista, humanista. Como nós temos, ó Deus, colocado as nossas próprias regras para a nossa vida espiritual. Como nós temos dito, ó Deus, muitas vezes que a nossa obediência chegou ao limite. Eu não aguento mais. Nos desfazendo da tua graça. Nos desfazendo, ó Deus, de um Deus que já nos deu, já nos capacitou com toda a unção e com a habitação do Espírito necessários para que nós possamos prevalecer sobre o pecado. Que nós possamos, ó Deus, olhar para a tua aliança conosco. O Deus que não precisava de nós, mas que foi lá no nosso cativeiro, rompeu as nossas cadeias, nos chamou de seu, nos adotou como filhos, que escreveu o nosso nome no livro da vida, antes da fundação do mundo, que deu seu Filho por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos, ó Deus, de frasezinhas de autoajuda para fazer a nossa vida melhor, mais feliz, mais completa. Nós não precisamos, ó Deus, de ensinamentozinhos humanos. O que nós precisamos, ó Deus, é o Evangelho sendo renovado na nossa vida a cada dia. É o Evangelho que me faz ser o líder na minha casa que Deus deseja. É o Evangelho que faz ser a mulher submissa que Deus deseja. É o Evangelho que faz ser o filho obediente. É o Evangelho que nos faz ser o evangelista, o intercessor, o homem e mulher da tua palavra. É a compreensão de um Deus que vai nos buscar no lamaçal do pecado, sem merecimento algum, que nos faz ser tudo o que nós precisamos ser. Ajuda-nos, ó Deus, a nós compreendermos que não tem nada novo naquilo que nós ouvimos nessas semanas, nesses meses em Esdras. Mas é mais uma vez, pela tua grande misericórdia, o Senhor nos lembrando das mesmas verdades. Eu oro, ó Deus, para que tu hajas em nosso meio de tal maneira que eu não quero, ó Deus, não queremos esperar o avivamento, queremos estar em avivamento diante do Senhor a cada dia. Andar em novidade, consagração de vida e servindo ao Senhor a cada dia. Mesmo distante, ó Deus, visita cada irmão de nossa igreja que está ausente, que está viajando, enfermo ou se recuperando. Que cada um possa ouvir esta mensagem e ser constrangido da mesma maneira. Nós clamamos, ó Deus, em um nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém.